pessoal, tudo bem? O Fipcast é um podcast que se propõe a desvendar, de maneira simples e descomplicada, assuntos ligados a desenvolvimento socioeconômico, ambiental, planejamento urbano, ESG e tudo que tem a ver com essas pautas. Nosso objetivo é levar conhecimento de qualidade para os profissionais, empresas, agentes públicos que trabalhem com empreendimentos e causas ambientais e todos esses temas. Sigam a gente nas redes sociais, a FIP está no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. E agora eu passo a palavra para a Mayara. Olá, pessoal! A Fundação Israel Pinheiro, conhecida como FIP, é uma instituição sem fins lucrativos que está no mercado há mais de 27 anos, desenvolvendo e implementando projetos que buscam a melhoria da qualidade de vida da população brasileira, seja planejamento urbano, seja projetos para defender, defesa dos direitos humanos, planejamento urbano, plano diretor, enfim. A Fundação Israel Pinheiro também está em Brasília, no Espaço Israel Pinheiro, que é o nosso braço educacional. Em Caeté, nós temos o Museu Casa de João Israel Pinheiro e temos mais de 100 projetos executados e o nosso acervo encontra-se no site para que você se aproprie, utilize para estudar, enfim. Conheça a Fundação Israel Pinheiro e vou passar aqui a palavra para a Luísa para ela falar quem que é o nosso convidado e o tema da entrevista de hoje. Bom, para o episódio de hoje, o nosso tema é a relação Brasil-Canadá e o mundo sem fronteiras. O nosso convidado de hoje, que vai nos acompanhar no podcast, é o Peter Erickson. O Peter já está no Brasil há mais de 25 anos, é canadense e ocupa hoje a função de cônsul honorário do Canadá aqui no Brasil. Peter, muito obrigada pela sua participação, pela disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. E a gente gostaria de iniciar a nossa conversa, nosso bate-papo, te perguntando um pouco sobre a sua vida, né? Como é que foi a sua vinda para o Brasil? Contar um pouquinho dos seus 25 anos de Brasil para a gente. Muito obrigado, Luísa. Um grande prazer estar aqui com vocês. Sou o cônsul honorário do Canadá em Minas. São agora 34 anos desde que eu pisei pé a primeira vez aqui no Brasil, em 88, desculpa. Cheguei com 17 anos, basicamente nenhuma palavra de português e pronto para uma grande aventura. Foi uma vontade, depois de formar no colégio, de escolher um país para viver, aprender uma outra língua, jogar futebol e ter uma experiência cultural totalmente diferente do que eu estava acostumado no Canadá. A minha mãe é holandesa e meu pai é finlandês, então isso é uma boa mistura. Como o Canadá é realmente a gente fala de melting pot. Canadá realmente é um país que atrai muitos imigrantes de muitos países diferentes. E eu acho interessante apontar que meu avô holandês, ele perdeu os terrenos, as fazendas dele nos enchentes da Holanda em 53, um famoso enchente que destruiu muita área na Holanda. E naquela época ele estava pensando se ele iria para Brasil ou para o Canadá. Ele acabou indo para o Canadá e eu escolhi de vir para Brasil com 17 anos, já 34 anos atrás. Então, a chegada aqui foi de uma idade que eu estava totalmente curioso e pronto para abraçar e mergulhar numa outra cultura. Eu cheguei aberto e realmente o Minas e Belo Horizonte me abraçou e apaixonei muito para o Brasil aquele primeiro ano. Foi um ano interessante na história do Brasil, na época de hiperinflação. Acho que tinha
aqueles primeiros 12 meses, uns 3.500 de inflação. Então, era uma aula de economia muito diferente do que a gente estava acostumado no Canadá também. Então, Foi um ano de grandes mudanças políticas também, né? Promulgação de Constituição aqui no Brasil. Enfim. eu acho que foi 86, se não me engano, que mudou o governo. E, eu lembro que na época tinha mercado negro de trocar dólar. Os preços estavam mudando cada 2 ou 3 dias. Quando a gente conversa com estrangeiros ou empresas estrangeiras querendo entrar no Brasil hoje, eu sempre observo para eles que a capacidade cultural do brasileiro de fazer planejamento de longo prazo, vamos dizer, plano de 5 a 10 anos, lembrando, não é muito tempo atrás que tinha essa hiperinflação e na cabeça do brasileiro é muito difícil com esse passado, assim, muito estressante para todo mundo, de fazer planos de médio e longo prazo. Então, de um lado, vamos dizer, a falta cultural de fazer planejamento integrado de longo prazo. Ao mesmo tempo, o brasileiro é muito capaz de agir de uma forma criativa e prática e resolver mudanças e desafios de curto prazo muito maior do que o canadense ou um europeu, por exemplo. O Peter, e a gente sabe que o Brasil e o Canadá têm algumas características relativamente parecidas. São países jovens, com territórios gigantes, muitos imigrantes, como você falou, né? E recursos naturais, uma abundância de recursos naturais, e por aí vai. Mas mesmo assim, não parece que existe uma conexão entre esses países, até estarmos em situações de desenvolvimento muito diferentes, né? Mas conta pra gente quais as relações que existem entre o Brasil e o Canadá, que você intermedia, que você consegue trazer pra gente de experiência. Bom, eu acredito que Canadá e Brasil já têm uma fundação muito forte e muito complementário. O comércio exterior entre os dois países tem só crescido. Eu acredito que nas exportações do Brasil para o Canadá na faixa de 5 bi de dólar. Do Canadá para cá na faixa de 2 bi de dólar. E, além disso, tem uma longa histórica de investimento em vários setores. Acho que pouca gente... O Brookfield é uma empresa canadense aqui de longa data que tem envolvimento em muitos setores diferentes. Obviamente, mineração é um grande foco do Canadá, que estamos muito presentes aqui. Eu sou um otimista muito grande das oportunidades que ainda estão para desenvolver aqui no Brasil. Acredito que o Brasil é o país que tem mais potencial de exploração mineral, relativamente com o Canadá, que tem territórios similares. Está na faixa de 5% do investimento em pesquisa e sondagem aqui, comparado com o Canadá. E aqui tem uma histórica de empresa grande, o garimpeiro, e muito pouco investimento de risco. No meio, muitas vezes famílias tocando a oportunidade e acho que tem muito espaço para Brasil e Canadá crescer junto. Falando de mineração, Canadá é o número 1 destino para brasileiros indo estudar inglês já há 14 anos, e acho que nós estamos recebendo brasileiros de uma forma muito agradável, além
frio no Canadá. Eu acho que o canadense está muito contente de estar recebendo brasileiro. Tem crescido muito a quantidade de brasileiros. Eu acho que atualmente estamos no 9º lugar de comunidades brasileiras do mundo. Faz mais de 120 mil brasileiros no Canadá hoje. Então, tem igual que você falou, uma similaridade de idade, de território, a histórica de ser países que foram colonizados de europeu, mais ou menos a mesma idade, os mesmos desafios de economia, de poder tentar agregar mais valor antes de exportar seu commodity. Acho que são desafios similares. Turismo, eu fico frustrado porque eu amo Minas. Eu sempre argumento que Minas é o melhor lugar para uma empresa estrangeira se sediar, para realmente ganhar acesso ao, eu chamo do hinterlands, o interior do Brasil, os Tocantins, o Nordeste, o Mato Grosso, a Amazônia, o Sul. O mineiro consegue se movimentar e chegar em todos esses lugares com muita credibilidade e ganhar a confiança, independente do lugar no Brasil. E a humildade do mineiro de expressar sua própria nobreza, mesmo para paulista é difícil. Nem se fala de como que vamos conversar do nobreza do nosso café no Canadá, na Europa. Então, tem muito espaço ainda para crescer. Geralmente, São Paulo e Toronto tem um canal muito grande, mas eu acredito que a complementaridade de vários setores, TI, gaming, agronegócio, educação, troca de intercâmbios, experiências, temos muita área para crescer junto e de forma bastante complementária, sem muita concorrência. Bom, Peter, quais são as principais diferenças que você vê da sua vida no Canadá para a sua vida no Brasil? Bom, é uma pergunta... começa com clima, obviamente. Esse clima... O frio do Canadá e o calor do Brasil, eu acho que acaba se refletindo no calor humano do brasileiro. E... Eu amo estar aqui pelos relacionamentos, pelas conexões que a gente consegue criar com pessoas com muita facilidade. Antropologicamente falando, tudo é possível no Brasil todos os dias. E tem muitos Brasis, não é? Estar em Minas, ou em Amapá, ou em Paraíba, ou em Rio Grande do Sul, são uma riqueza de experiências incrível que eu aprecio muito. Eu acredito que em inglês eu falo life is never boring no Brasil. Então, no Canadá, obviamente, eu vejo uma sociedade muito evoluída, uma sociedade multicultural que tem uma noção do que é ser cidadão. Ser canadense é de preocupar em justiça, é preocupar em pensar no outro, é respeitar todo mundo. Eu acho que realmente é uma experiência de país diferente na história. E o brasileiro que vai lá realmente aprecia muito essas diferenças de respeitar a fila, de
de ter uma ideia de igualdade, que no Brasil tem uma hierarquia social ainda diferente do que Canadá. Isso, chegando no Canadá, está todo mundo tratado de forma igual, que uma segurança pública, uma ideia de receber o internacional, o imigrante, com muito respeito, e todo mundo conviver de uma forma em paz e com os ideais para construir uma vida próspera e com esses direitos muito bem respeitados. Peter, você teve alguma dificuldade para se adaptar à cultura brasileira? Teve algum choque que você tomou, assim, que você recorda? Bom, eu acho que inicialmente tem coisas que você começa a enxergar com muita o barulho, os sons, a falação, a gritação, a emoção. Tudo no Brasil é emoção. Você assiste um jogo de futebol e no segundo tempo nós vamos ter muito mais emoções. Isso é diferente do que o canadense, o norte-europeu, que tem uma coisa mais restrita de demonstrar emoção. Mas eu cheguei e fiquei muito confortável com o calor das pessoas. Eu acho que todo estrangeiro que vem aqui, em algum momento, acaba chegando num ponto que pergunta onde que foi amarrar minha égua. Assim, em termos de os desafios, a burocracia, a tributação, o casamento complexo entre logística e tributação, de certa forma, uma banalidade de corrupção, que estou falando que é o pior lugar, nem isso, mas é uma coisa que a gente encontra que é diferente assim, o jeitinho tem um lado que é difícil para muitas culturas de aceitar. Acho que todo brasileiro já nasce com um jogo de cintura, e isso é uma coisa que o finlandês, o canadense, o coreano não sei, sabem o que é isso. Então tem um reajuste. Eu acredito que se, como estrangeiros, estamos aqui escolhendo de estar aqui, é uma escolha. A gente tem que respeitar e abraçar tudo que é positivo. E eu vejo muito mais coisa positiva do que negativa nesse sentido. Então, eu acredito que o Brasil é um país que recebe muito bem as pessoas. Negativo, acho que eu estava exportando frutas muitos anos atrás, mas quando o Porto de Santos foram de greve e sem nenhuma capacidade de mexer com isso. Não, tem tudo. Quando você enfrenta uma burocracia que desafia todas as ideias de lógica, e você enxerga que essa coisa que vem do Portugal de 500 anos não vai mudar. Assim, não adianta chegar num outro país e achar que vai mudar a cultura. Isso, às vezes, tem seus momentos de dificuldade, mas bom. Bom, Peter, pegando um gancho aí nessa sua última fala, se você pudesse elencar qual é o maior ponto positivo e o maior ponto negativo do Brasil, o que você diria? Bom, eu acredito que o povo brasileiro e a sua calor e alegria e
paixão de viver e de se expressar. Em inglês, eu acho que tem uma palavra, playfulness, do brasileiro. É uma coisa que não conhece outro lugar que tem igual. Aqui, eu aprecio muito essa capacidade de ter bom humor e tem um sentido de humor muito sofisticada. Mesmo com muita dificuldade, o brasileiro acorda e consegue sorrir e rir de si e sair rindo de uma forma saudável, muito saudável. A capacidade de criar relacionamento e convivência com respeito é fantástico. A parte negativa, um pouco como eu falei sobre a burocracia, com todo o potencial que o Brasil tem de ficar um pouco mais organizado, de ter uma política que une em vez de como eu acho que foi o Palmeiras um dos diretores de Palmeiras que inventou a frase de estar em discussão e sair em pizzaria. Essa é frustrante, a gente enxergar tanta oportunidade, tanta necessidade do país ser construído de uma forma que vai acabar sendo muito positivo para todo mundo, e essas dificuldades, essas demoras, explicar para um país europeu, norte-americano, asiático, assim, é muito difícil explicar a realidade. Por que tem tanta demora de licenciamento, de burocracia, mas estamos aqui e temos que reajustar para saber conviver com isso e comunicar bem com esses parceiros de fora também. Peter, você mesmo falou pra gente, né, da hospitalidade brasileira, que é muito conhecida, né? Como foi a sua adaptação aqui? Você se sentiu bem recebido? Teve alguma dificuldade de adaptação? Questão da língua? Bom, a língua foi um pouco difícil no início. Eu tive muita sorte com as pessoas que eu convivia já do início. Morei nos primeiros meses com a família do Geraldo Magalhães, que era uma jornalista cultural muito interessante. Eu consegui mergulhar imediatamente nas riquezas de literatura, música, arte mineira. E as pessoas me receberam muito bem. Eles falavam francês, então eu acabei aprendendo português falando francês ao mesmo tempo. Depois fui recebido para uma outra família que até hoje me trata como filho, e a gente tem uma convivência já de 34 anos. Tem me visitado no Canadá. E, assim, além dessas famílias, amizade de longa data. Então, ter essas amizades já de mais de 30 anos realmente me faz sentir realmente que meu lar é aqui. Peter, quais as oportunidades para os brasileiros no Canadá, né, na sua visão, e quais as oportunidades para os canadenses no Brasil? Muito bem. Eu enxergo que o Canadá é um país muito interessante para receber brasileiros. Eu começaria de falar da possibilidade de educação para brasileiro no Canadá. Se é inglês,
se é uma universidade ou um pós. Acredito que temos já muita parceria, até aqui em Minas, de instituições canadenses, educacionais, ligados com o Brasil. A troca de intercâmbios, melhores práticas, TI, mineração, agronegócio. Canadá é um país que tem muitos serviços e tecnologia, não necessariamente empresas muito grandes, mas que têm serviços e tecnologia que ajuda o Brasil muito. E eu acho que o mais que a gente consegue trazer canadenses para cá e brasileiros para lá e fazer essas trocas de experiências, vamos aproximando muito mais. Em minha experiência, o brasileiro que está no Canadá, ele sempre tem uma experiência muito boa. Eu até estou organizando alguns eventos de Alumni Canada, quem já viajou, quem já estudou, trabalhou, e para continuar esse relacionamento entre os países. Existem muitas áreas no Canadá que, não só Brasil, mas que estamos procurando serviços e trabalhadores em alguns setores. É um momento que a maneira mais fácil para o brasileiro fazer uma experiência no Canadá é de fazer um curso. Muitos cursos de 1, 2 anos, não necessariamente de universidade de 4 anos, e de fazer uma experiência lá. Muito bem recebidos. Em termos do Canadá aqui, o Brasil é um país que tem muitas oportunidades em todas as áreas que você veja. Tem que chegar com um plano de médio e longo prazo. Não adianta achar que vai chegar e fazer sucesso em um ano. A burocracia, né? A parte demorada. Sim, eu acho que tem que construir e a ideia de ter relacionamentos e saber a melhor maneira de chegar com o seu serviço, o seu produto. Demora, mas quem está committed para o longo prazo, existem muitas oportunidades e tem mais risco, mas com certeza com capacidade de fazer grandes sucessos com escala, com crescimento que muito maior do que Canadá tem. Bom, Peter, na sua opinião, você acha que o Brasil é um país amigável para imigrantes? Sim, com certeza. Eu acho que o estrangeiro está geralmente recebido muito bem. Eu acho que dentro da realidade do brasileiro, voltando à ideia de o que é jogo de cintura, tem muito aprendizado para o imigrante chegando aqui. Uma das coisas da pandemia que eu tenho anotado muito é ter ajudado serviços de não imigração para o Canadá, mas o contrário, de ter muitos estrangeiros me procurando de como imigrar e ficar com visto de trabalho aqui. Muitos canadenses, americanos, a ideia de global mobility. Tem muitos jovens querendo vir e ficar baseado no Brasil, trabalhando remoto, muitas vezes ganhando em dólar canadense, ou americano, euro, etc. E muito mais agradável estar preso no Brasil numa pandemia do que em muitos outros lugares. Então, esse movimento interessante eu não vou poder citar as leis exatamente, mas que deu
abertura de conseguir atrair estrangeiros para vir para o Brasil. Isso é muito interessante. Eu vejo esse trend continuando. O seu advogado tributário pode estudar 25 horas dia, ele nunca vai entender tudo de tributação. Eu que o diga. A falta de capacidade cultural de fazer planejamento de médio e longo prazo pode ser frustrante. Mas tem esses desafios, a gente acaba apoiando as comunidades de estrangeiros. Uma das coisas que eu acho que Minas, especificamente, está num trend muito interessante é de se abrir um pouco mais, de internacionalizar mais, batendo alguns recordes de exportações esse último ano. Essa demanda uma capacidade de preparação para exportar que não é fácil. A capacidade de entender como comunicar com o mercado fora, uma outra língua, outros padrões, etc. É muito positivo. E o Canadá, assim, o meu papel aqui é de apoiar canadenses, mas ao mesmo tempo de tentar estimular diálogos e intercâmbios e uma colaboração maior entre os outros países. Eu acho que outros países, Inglaterra, Estados Unidos, Escandinávia, Holanda, nós todos estamos com visões, apreciação enorme pela oportunidade, um commitment para algumas ideias de sustentabilidade, melhores práticas. Mineração, por exemplo, é uma área que nós temos a tecnologia para desenvolver ativos diminuindo muito os riscos ambientais, etc. A gente dá para recuperar muita coisa depois. E a ideia de realmente mudar, inovando e tirando coisas necessárias, mas sem danar o ambiente, criando emprego, agregando valor, idealmente, e aí vai. Mas a ideia de conseguir fazer Minas, especificamente, se comunicar, a maioria dos produtos assim tão nobres e são exportados muitas vezes em commodity, tem um universo de oportunidade que o mundo muitas vezes está consumindo coisas de Minas, mas não sabe. Onde é Minas Gerais? Se você vai para Vancouver, o Londres, o Paris, pouca gente sabe. Então, um trabalho nosso como corpo consular é de tentar facilitar de educar, de comunicar de uma forma positiva sobre tudo que tem aqui. O café mineiro é um exemplo que eu sou apaixonado por café. E deve ter uns 2, 3 anos atrás que o café mais caro que eu conheci lá em Vancouver era um café de $120 quilo. E era 80% mineiro e 20% de Guatemala. O café estava chamado de um café de Guatemala. Isso não é justo. Então, a nobreza, a qualidade desses cafés, Minas é o maior país, entre aspas, para a produção de café do mundo. Então, aprendendo a comunicar sobre esses produtos nobres, eu acho que é muito importante. Estou muito feliz de avisar do projeto do Palácio do Governador, em Mangabeiras. O palácio está sendo utilizado como parque agora. O Corpo Consular, nós vamos ter um espaço para receber pessoas de
ter um showroom de produtos mineiros para exportação, de fazer reuniões entre empresas de fora e empresa mineira, e de ter um espaço cultural também que o Itália, o República Tcheca, o Índia, o Canadá, podemos agendar reuniões, eventos para compartilhar com a comunidade mineira. Bom, a gente já está finalizando a nossa entrevista, mas antes disso, Peter, dentro disso tudo que você falou, né, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho da perspectiva futura de negócios, conexões, né, e o seu trabalho aqui em Minas Gerais, com o governo de Minas Gerais, com o poder público como um todo, né, nessa conexão de futuro entre dois países, né, e considerando Minas Gerais em razão, né, de você ser cônsul honorário do Canadá em Minas Gerais, né? Bom, eu estou muito empolgado de estar compartilhando mais Canadá com Minas e o vice-versa. Eu acho que de levar ideias, produtos, pessoas, instituições mineiras para lá, de ter diálogo, de ter troca de experiências. Temos Clube de Literatura Canadense, cinema, eventos de Alumni Canada, onde que queremos juntar uma combinação de os canadenses que estão aqui, junto com pessoas que já tinham experiências no Canadá. Eu queria comentar um projeto muito interessante de literatura infantil. Tem um braço, o nosso time tem um braço chamado Canada House MG, que é um braço tem um Instagram e é a ideia de compartilhar conteúdo canadense mineira de uma forma para trocar experiências, de compartilhar um pouco sobre Canadá, sobre o intercâmbio entre os dois lugares. E temos feito uma parceria com o Instituto Gil Nogueira, que é uma instituição de literatura, de incentivar livros, de ler com crianças. E é um programa muito fantástico. Eles têm doado mais de 1,5 milhão de livros para escolas em Minas. Tem um programa de leitura que entram nas escolas, ficam lendo, programa de uma concorrência para os alunos ler, de ganhar prêmio, e uma base educacional muito forte. E nós, do Canada House, a gente está criando um nível de literatura canadense infantil em inglês. Então, temos voluntários que vão lendo livros do Canadá em inglês. É um braço para fortalecer a ideia de internacionalizar Minas. Eu acho que, geralmente, empresas, comunidades estão muito apoiando essa ideia de conseguir educar, de conseguir ter um povo que sabem aprender inglês ou outras línguas. Esse espaço do Palácio, a ideia é de compartilhar alguns eventos, etc., para internacional mesmo. Então, esse projeto eu estou muito animado. A gente consegue compartilhar literatura canadense com crianças. Eles assim, muito diferente do que quando eu cheguei aqui 34 anos, não tinha internet, nem tinha importação de nada. E hoje em dia as crianças estão aprendendo inglês com videogame, com música, com tudo. Então eu acho que a base é bem interessante. Bom, Peter, para a gente então finalizar a nossa entrevista, a gente gostaria que você desse uma dica cultural aqui para os nossos ouvintes. Você acabou falando algumas coisas aí já, né? Da questão do Palácio das Mangabeiras, né? Que vai ter um espaço cultural lá. Mas fica à vontade para
deixar essa dica para os nossos ouvintes? Bom, podia falar sobre tantos assuntos diferentes culturais. Eu acho que, em geral, a ideia de ficar curioso e de tentar experimentar línguas, filmes, livros, pinturas novas. Eu acho que o brasileiro da pandemia aprendeu que o Brasil seu próprio país é um lugar incrível, cada canto tem uma experiência inédita e rica, e com tanta cultura aqui mesmo dentro do Brasil. Eu, como estrangeiro, não canso de descobrir coisas novas. Cada estado tem sua cultura diferente, tem gírias diferentes, tem belezas naturais diferentes. Eu, em vez de planejar ir para a Disney ou para os famosos locais, eu acredito que o brasileiro, conhecendo melhor seu país e apreciando tudo que é positivo e rico aqui, é um universo de oportunidade. Bom, pessoal, então ficamos por aqui hoje. Peter, a Fundação Israel Pinheiro, eu, Maiara, agradeço em nome da minha colega Luísa, do Leonardo Gandara, né, que faz parte do FIPCast. Para nós foi uma honra tê-lo aqui. Ficamos muito felizes de saber o seu amor pelo Brasil e, em especial, por Minas Gerais, né? Tem essa intenção de desenvolver ainda mais Minas Gerais, internacionalizar Minas Gerais. Acho que é um ganho muito grande para a população. Então, a gente agradece a sua participação. Passo a palavra para você, caso queira fazer alguma consideração final. O prazer é todo meu, e realmente é uma paixão, um amor para o Brasil e para Minas. Já morei em alguns outros lugares, mas Minas é o coração, a alma do Brasil, na minha opinião. E estamos aqui querendo ser um parceiro, um amigo, um coator de criar um relacionamento de longo prazo que estamos construindo junto. Eu acho que Canadá e Brasil, nós temos tudo a ver para nos apoiar, de cooperar de uma forma muito digno e de uma aliança muito forte. Tá ok, muito obrigada então. Obrigada, Peter. Obrigado a vocês.